Eu acordei com um susto. O quarto estava escuro, o silêncio quase absoluto. Quase. Havia um som, um ruído baixo, insistente, que demorou alguns segundos para minha mente entender. O telefone. A luz vermelha piscava. Um telefone fixo, daqueles antigos, no criado mudo ao lado da cama. Meu coração acelerou. Quem ligaria a essa hora? Por um momento hesitei. Algo parecia errado. Eu nem lembrava se aquele telefone estava ali antes de eu dormir. Respirei fundo, estendi a mão e atendi. Alô? Nenhuma resposta. Apenas um chiado fraco. Senti um arrepio subir pela espinha. Alô? Quem está aí? Então, um sussurro. Baixo. Fraco. Como se a voz estivesse distante. Ou sufocada. Tentei entender, mas era indecifrável. Eu ia desligar quando ouvi claramente. Ajude-me. Meu sangue gelou. A linha ficou muda. O telefone ainda estava no meu ouvido. Apenas silêncio. Lentamente, virei o olhar para o identificador de chamadas. As letras verdes brilhavam no escuro. 303. Meu coração parou. A ligação veio do próprio quarto. Eu não deveria estar ali. A estrada parecia interminável e eu já dirigia há horas. Meus olhos ardiam de sono quando finalmente avistei o letreiro piscante na beira da rodovia. Hotel Blackwood. O neon falhava a cada poucos segundos, tornando o nome ainda mais sinistro. Eu não tinha escolha. Estava exausto. Só precisava de uma cama para dormir algumas horas antes de seguir viagem. Saí do carro e atravessei o estacionamento vazio. O vento era frio, carregando o cheiro de terra molhada. E algo mais. Algo velho. O saguão do hotel era tão antiquado quanto a fachada. O carpete desbotado rangia sob meus pés. O papel de parede amarelado se descolava nas bordas. Atrás do balcão, uma mulher de meia-idade me observava. Seu uniforme parecia antigo, como se pertencesse a outra época. Boa noite. Preciso de um quarto. Ela não respondeu de imediato. Seus olhos analisaram meu rosto com uma expressão que eu não soube decifrar. Só temos um disponível, disse ela após um longo silêncio. Seus dedos finos deslizaram pelo balcão, puxando um chaveiro de metal com um número gravado. 303. Não pensei duas vezes. Peguei a chave e assinei o livro de registros. Quando levantei a cabeça, a recepcionista ainda me encarava. Precisa de mais alguma coisa? Perguntei. Ela abriu a boca como se fosse dizer algo, mas desistiu. Apenas balançou a cabeça lentamente. Subi as escadas, sentindo um leve desconforto. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse aquele cheiro de mofo que parecia impregnar tudo. Quando alcancei a porta do quarto, hesitei por um instante. A fechadura era antiga, enferrujada. O número 303 estava torto, como se tivesse sido recolocado às pressas. Girei a chave e empurrei a porta. O quarto era pequeno e frio. Havia um armário de madeira escura, uma poltrona no canto e uma cama de casal no centro. Deixei minha mala no chão, retirei os sapatos e me joguei na cama sem nem acender a luz. A última coisa que ouvi antes de pegar no sono foi o leve estalar da madeira, como se o quarto estivesse respirando. Fui arrancado do sono. O quarto estava mergulhado na penumbra. Levei alguns segundos para entender onde estava. O telefone tocava. Eu pisquei, tentando espantar a sonolência. Olhei para o relógio digital na cômoda. 3:03 da manhã. Por um momento pensei em ignorar. Quem ligaria a essa hora? Mas o som era insistente, perturbador. Respirei fundo, me virei e atendi. Alô? Nada. Apenas estática. Quem está falando? O chiado aumentou levemente. Então veio o som. Baixo, distorcido, como se alguém tentasse falar do outro lado. Mas a voz não saísse direito. Meu coração acelerou.
Se isso for alguma brincadeira, minha voz saiu mais trêmula do que eu queria. A linha caiu. Fiquei parado por um instante encarando o telefone. Me convenci de que tinha sido um erro, talvez uma interferência. Deitei de novo. Fechei os olhos. O telefone tocou de novo. Minha mão tremeu ao atender. Dessa vez não era só chiado. Ajude-me. A voz sussurrou. Baixa, desesperada. Me sentei na cama, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Quem está aí? Silêncio. Olhei para o identificador de chamadas. O número era estranho. Apenas 3 dígitos. 303. Meu estômago afundou. Larguei o telefone como se estivesse queimando e olhei ao redor do quarto. Nada parecia fora do lugar. Mas eu sentia. Algo estava errado. Fechei os olhos e respirei fundo. Talvez fosse apenas cansaço. Talvez eu estivesse imaginando coisas. Me convenci de que era só uma coincidência. Me convenci de que não havia nada ali comigo. E ainda assim, demorei muito tempo para voltar a dormir. Dessa vez, eu já não dormia. Estava deitado, olhos fixos no teto, esperando. O quarto parecia mais frio, o ar mais denso. O telefone tocou 1, 2, 3 vezes antes de eu finalmente criar coragem para atender. Minhas mãos suavam. Eu levei o fone ao ouvido. Silêncio. Então, um sussurro. Você pode me ouvir? A voz era fraca, mas mais clara do que antes. Meu peito apertou. Quem é você? Minha voz saiu hesitante. A linha chiou. Algo parecia se mover do outro lado. E então, José. Eu congelei. A voz sussurrou meu nome. Cada pelo do meu corpo se arrepiou. Lentamente, virei o olhar para o identificador de chamadas. 303. O telefone tremeu na minha mão. A ligação ainda vinha do próprio quarto. Olhei ao redor. Eu estava sozinho. Não estava. Engoli seco e, com um movimento brusco, desliguei o telefone. O silêncio voltou. Mas algo estava diferente. O ar parecia pesado, como se o próprio quarto tivesse prendido a respiração. Minhas mãos tremiam. Precisava ter certeza de que estava sozinho. Com passos lentos, saí da cama. Verifiquei embaixo. Nada. O armário. Apertei a maçaneta. O coração martelava contra o peito. Abri de uma vez. Vazio. Apenas um cheiro forte de madeira antiga. Fechei rápido. Me virei para o banheiro. A porta estava entreaberta. Uma sombra se projetava na parede. Minha garganta secou. Eu não me lembrava de ter deixado a luz do banheiro acesa. Com mãos trêmulas, avancei devagar. Empurrei a porta. Nada. O banheiro estava vazio. O espelho refletia apenas minha expressão assustada. Respirei fundo, tentando me acalmar. Meu coração quase saltou pela boca. A ligação de novo. Com dedos trêmulos, atendi. Não falei nada. Não precisei. Do outro lado, uma respiração lenta. E então, um sussurro mais claro do que nunca. Estou aqui. A linha caiu. O silêncio que veio depois foi pior. Eu não sabia dizer se vinha do telefone ou de algum lugar dentro do quarto. Eu precisava sair daquele quarto. Me vesti às pressas e abri a porta com um tranco. O corredor do hotel estava deserto. O carpete abafava meus passos, mas eu sentia que não estava sozinho. Corri pelas escadas em direção à recepção. O saguão estava silencioso, iluminado apenas por uma luz fraca atrás do balcão. A recepcionista da noite anterior não estava lá. No seu lugar, um homem magro, de aparência pálida, folheava um livro de registros. Ele levantou os olhos quando me aproximei. Preciso falar com alguém sobre o quarto 303, eu disse, tentando manter a voz firme. Ele franziu a testa. O senhor está no quarto errado? Não. Eu estou hospedado no 303, mas algo está errado. Tem alguém ligando para mim, do meu próprio quarto. O atendente ficou em silêncio por um momento.
Então, lentamente, puxou o livro de registros para mais perto. "Qual o seu nome?" eu disse. Ele folheou as páginas, virava uma, depois outra, e outra. Seus olhos se estreitaram. "O senhor tem certeza de que fez check-in aqui?" Senti um frio no estômago. "Claro que sim. Eu assinei esse livro ontem à noite." Ele virou o livro na minha direção. A página estava ali. A lista de hóspedes daquela noite. Meu nome não estava nela. Minhas mãos ficaram frias. Isso não faz sentido. Eu assinei. Eu lembro. O atendente me olhava de um jeito estranho agora, com uma mistura de pena e cautela. "O senhor disse que está no 303? Senti a garganta seca. Ele folheou o livro de novo. Quando parou, sua expressão mudou. "O último hóspede do quarto 303 desapareceu há 3 meses. Meu coração quase parou. "Como assim desapareceu?" Ele virou o livro para mim outra vez. O nome do hóspede estava lá, marcado em letras firmes. Abaixo dele, um carimbo vermelho. Desaparecido. Senti tontura. O chão pareceu oscilar debaixo dos meus pés. Isso é algum tipo de piada? "Não sei o que dizer, senhor. Ninguém mais deveria estar nesse quarto. Isso é impossível", murmurei, minha voz saindo fraca. O atendente ainda olhava para o livro, como se tentasse entender aquilo tanto quanto eu. Mas eu já sabia. De algum jeito. Eu não deveria estar ali. Eu estou aqui. Estou falando com você. Como posso estar na lista de desaparecidos? O atendente ergueu o olhar, mas algo nele tinha mudado. Antes, ele parecia confuso. Agora, parecia conformado, como se já soubesse o desfecho inevitável. "Senhor", sua voz era baixa. "Talvez o senhor nunca tenha saído do quarto 303. Meus olhos se arregalaram. Um arrepio gelado percorreu minha espinha. Não podia ser verdade. Me virei, pronto para sair correndo do hotel. Mas algo estava errado. Os corredores pareciam mais escuros, as paredes mais estreitas, o ar mais pesado. Dei um passo em direção à porta de entrada. E então percebi. Não havia mais saída. Onde antes havia uma porta de vidro, agora só havia escuridão. Como se o hotel não tivesse mais um lado de fora. Minhas mãos tremiam. "O que está acontecendo aqui?" O atendente apenas me observava, sem responder. Me virei e corri de volta pelas escadas. Se não podia sair, eu pelo menos ia pegar minhas coisas e sumir dali. Mas conforme subia, os degraus pareciam se multiplicar. O corredor, mais longo. As portas, idênticas. Cada passo parecia me levar para mais dentro do hotel. Então, finalmente encontrei a porta do quarto 303. Tremendo, enfiei a chave na fechadura. Girei. A porta se abriu. O quarto estava exatamente como eu tinha deixado. A mala ainda no chão. A cama bagunçada. O telefone. No criado mudo. Mas havia algo diferente. No espelho em frente à cama. Minha imagem estava errada. Eu me aproximei. Meu reflexo estava ali, mas ele não se movia ao mesmo tempo que eu. Meu peito subia e descia, ofegante. O reflexo não respirava. Meus olhos estavam arregalados. No espelho, meus olhos estavam mortos. Então, o telefone tocou. Lentamente virei a cabeça. O som ecoava pelo quarto. Meus dedos trêmulos pegaram o fone. Eu levei ao ouvido. E uma voz que não era minha sussurrou do outro lado. "Está na hora de voltar." A linha caiu. E tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, estava de volta ao quarto, deitado na cama. A luz fraca do abajur tremeluzia. A mala ainda estava ali. O telefone sobre o criado mudo. Mas algo estava diferente. Me sentei devagar. Meus movimentos pareciam pesados, como se algo dentro de mim estivesse
deslocado. O relógio digital piscava. 3:03 da manhã. Minha mente girava, tentando entender. Eu tinha saído daquele quarto. Tinha visto meu nome na lista de desaparecidos. O atendente, a escuridão, o telefone. O som ecoou no instante em que pensei nele. Meu peito apertou. Devagar, meus dedos tocaram o fone. Atendi. Dessa vez eu não falei nada. A linha chiou. E então, uma voz familiar. Fraca, assustada. Alô? Tem alguém aí? Meu sangue gelou. Era eu. Minha própria voz. Do outro lado da linha. O mundo pareceu se fechar ao meu redor. Eu tentei falar, tentei dizer algo, mas não havia palavras. Só o silêncio. Só o ciclo recomeçando. A recepcionista está atrás do balcão com a mesma expressão inalterada. A porta se abre. Um novo hóspede entra. Olhos cansados. Passos arrastados. Ele se aproxima do balcão. Boa noite. Preciso de um quarto. A recepcionista não responde de imediato. Seus dedos deslizam pelo balcão até pegar uma chave de metal. Ela hesita um instante e então a entrega ao novo hóspede. O número gravado nela, 303. O hóspede pega a chave sem perceber o olhar vazio da recepcionista. Ele segue em direção às escadas. No fundo do saguão, um livro de registros aberto. As páginas se movem levemente como se alguém as tivesse tocado. E então, na última folha virada, um novo nome aparece: desaparecido.